ódio ao político. À política. Tá certo? Ontem, no Rio, eu perguntava para muita gente, mas meu bem, quem corrompe o político? É todo político! Eu falei, mas quem dá o dinheiro para o político? Nós esquecemos que tem interesse de classe, que tem, entendeu? Que tem interesses brutais internacionais. Nós não falamos mais disso. Tá certo? É só o político. Como assim? Quem é que dá o dinheiro para o político? Quem é que corrompe o político? Quem é que... Tá certo? Tem interesses muito específicos. Tá certo? E nós não estamos numa ditadura porque nós estamos podendo discutir isso. Tá certo? E isso é importante ressaltar. Nós, branquelas, temos direito de discutir safe, né? Porque a gente tem acesso aos meios para fazer isso. Agora, o ódio circula na internet entre todas as classes sociais. Tá certo? Então, a produção daquele linchamento, né, que todo mundo ficou apavorado, está baseada nessa noção. A política não resolve, a justiça não resolve, eu faço com as minhas próprias mãos. Isso de torturador não tem nenhuma diferença. Entendeu? Então, o ódio à política é muito grave. O ódio, a incapacidade de discutir de modo mais ou menos civilizado as divergências, tá certo? As diferenças, tá certo? Perder uma eleição. Eu vi coisas de esquerda que me assustaram brutalmente na USP, por exemplo. A molecada vai para uma assembleia, 2.000 pessoas na assembleia, 70 alunos propõem invasão da reitoria, perdem e invadem a reitoria assim mesmo. Eu falei, isso é democracia? No meu tempo não era assim, não. No meio da ditadura, a gente respeitava a decisão de assembleia. Se você impõe para os outros, tá certo? Como é que é isso? Quer dizer, eu sei como a violência começa, mas eu não sei onde termina. Tá certo? Então, assim, há uma coisa dos dois lados que a gente tem que pensar como é que a gente vai ponderar. Né? Porque o ódio à política, o ódio, né? O voto. Eu falei, anula? Aí você vai ter um congresso de bosta, não importa quem ganhe lá, tá certo? Vai continuar negociando com quem está lá. Então, assim, então a gente tem que... Então, 1000 coisas estão na minha cabeça. Que eu teria para falar sobre esse assunto, mas é terminado, né? Mas, assim, eu ainda acho que a linguagem dos direitos é melhor que o direito. Tá certo? Porque, né, como eu digo sempre, né, eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos e assumi falando isso, quando você pensa em ética no Conselho Regional, direitos humanos é a base de qualquer ética. Não dá para pensar em ética de trabalho. Os psicólogos não pensar em direitos humanos. Não são coisas separadas. O fundamento da ética profissional médica, toda a ética de profissional de saúde, do psicólogo, é a Carta dos Direitos Humanos. A ética em pesquisa é a Carta dos Direitos Humanos. Foi o primeiro documento de governança mundial que nós produzimos. E nós produzimos diante dos horrores. Como é que os Estados... Hoje seria possível produzir? Não. Como eu acho que hoje não seria possível produzir a Constituinte cidadã que a gente produziu. Certo? Coisa concreta. Eu não sei, nós não temos estadista no mundo para fazer o que eles fizeram naquele momento, no pós-guerra. Tá? E o que promoveu aquele estadismo? Eu espero que a gente não precise chegar lá com ódio para depois voltar no tempo do lado de cá. Foi a Segunda Guerra Mundial. Quando eu pergunto o que foi a Segunda Guerra Mundial, as pessoas lembram do Holocausto, certo? Normalmente eu faço isso mais pausadamente, é que eu vou rápido, porque, né? Mas não acho que foi o Holocausto principal que assustou. Foi a bomba de Hiroshima. Entenderam? Na minha opinião, o que provocou de fato... Opa! Duas. E assim, a de Hiroshima e 3 dias depois a de Nagasaki. Que é chocante quando eu descobri que eram 3 dias depois. Ou seja, não só o horror do Holocausto, mas veja, o horror do Holocausto não é diferente do horror da escravatura, não é diferente dos 10.000 holocaustos que nós tivemos de lá para cá. Certo ou errado? Isso não acabou. Agora, a capacidade do homem resolver os seus conflitos, destruindo a própria humanidade, bateu na cara de todo mundo. E a gente tem que recuperar essa origem do direito. Nós precisamos de uma linguagem que garanta a paz, de algum tipo de governança. Ela não é perfeita, a gente pode acabar em momentos
judicializando a vida, e olha que na área de sexualidade isso é um perigo. O Fernando Seffler tem um livro que eu adoro, que fala das outras, não sei se vocês conhecem, o Fernando Seffler conhece, né? Meu querido amigo, eu até usei várias vezes como as cenas obscenas que ele descreve, porque a linguagem dos direitos e a linguagem da saúde não dá conta do sexo de fato, ter cheiro, cor, barulho, né, que é o que ele descreve nas obscenas dele, como eu brinco com ele. Então, é problemático, mas não há linguagem perfeita. Mas eu ainda acho que a linguagem dos direitos é a melhor que tem, tá certo? Para a gente dar conta e recuperar e revalorizar a linguagem dos direitos, mas usá-la não há modos, nós, né, a Rosana está aqui de prova, nós temos nos esforçados para produzir um quadro dos direitos humanos que seja inspiração técnica e prática, para além da denúncia da falta de direitos nos manicômios, né, que foi fundante da luta antimanicomial e psiquiátrica no Brasil, que foi onde começou. Né? Mas tem um monte de gente pensando nisso como instrumento prático, técnico, né, que eu gostaria de valorizar. Com densidade, é melhor, vocês estão conhecendo isso aí, né, porque muda radicalmente. Eu não vejo outra alternativa de linguagem. Tá? Eu acho que eu não gosto eu não sou psicanalista e não gosto da linguagem do desejo. Não gosto. Eu tenho problemas com a linguagem do desejo, da culpa. Eu acho narcísica, eu acho comodificante do modo como ela tem sido apropriada. Não qualquer linguagem do desejo, certo? Mas 90% é uma coisa autocentrada, narcísica, certo? Que se mistura nesses movimentos sociais, uma confusão entre o que é direito, que implica em reciprocidade. Há uma confusão de direito, o seu termina onde o meu começa, não. O seu é seu porque é meu também, é completamente diferente. A gente não tem mais a noção de solidariedade, a noção central dos direitos humanos para mim é a noção de reciprocidade. O que é só meu direito e não é seu é privilégio, é um pouco nessa linha, tá certo? Então, assim, há várias maneiras de lidar com o quadro dos direitos humanos, né? E que, às vezes, a linguagem do desejo não ajuda, tá certo? A linguagem do desejo tem que encontrar um outro campo onde ela se realiza de modo mais interessante, na minha opinião. Mas isso é uma longa discussão teórica que eu não vou fazer aqui. Vai lá. Já sai em defesa. Não é o caso do que ela faz, com certeza. Mas eu gostaria de tomar o que falasse, Vera, porque é super importante isso que tu faz da relação do medo com o ódio, né? E isso que tu traz da questão da bomba, né? Da questão do extermínio, né? Que beira a barbárie, beira não, é a barbárie, e a relação que tu traz disso com a questão da individualização, do narcisismo, digamos, que dessa proposta não de reciprocidade, porque exatamente aquilo que me parece, o que assim como tu pensa, e que a gente também discute, pensa, que é essa possibilidade de coletivização. E a de coletivização exatamente nessa batida da reciprocidade, ou seja, levar-se em conta a alteridade. Se a gente não toma isto... Essa é a base do desejo. Isso. Tá? Então, assim, ó, eu acho que essa questão também de onde é que entra a psicanálise é um ponto, né, já que estamos aqui entre colegas, basicamente, que é muito importante, porque outro dia a gente teve uma discussão aqui onde um pouco isso aparece, que é assim, ó, existe também um fazer da psicanálise que por muito tempo foi um fazer desvinculado exatamente desse contexto. Né? Então eu acho que a gente também tem que pensar que a psicanálise, tem muitas psicanálises, né? E que a gente, quando está falando do desejo, e quando a gente está falando desse lugar de reciprocidade e desse lugar de alteridade, isso jamais será narcisista, jamais será tão individualizado. E por quê? O caminho dessa superindividualização e dessa supernarcisização
ele escorrega exatamente nos limites da civilização e da forma de como isso pode ser compartilhado e coletivizado. Então, eu acho muito importante da gente trazer as diferentes formas de se pensar o sujeito nessa perspectiva da reciprocidade e da coletivização. Eu queria também defender um pouco a psicanálise. Porque... Não estava atacando a ápice? Não, mas eu quero defender e atacar, porque... Não, eu queria defender como uma questão cultural, né? Eu acho que quando a Vera trouxe a psicanálise, sim, eu concordo que a questão da formação e a questão da escolha é narcísica, eu concordo. Mas eu acho que a psicanálise da era vitoriana não é mais a nossa. Não é a sua. Não, a minha não é de jeito nenhum. Nem poderia, né? Eu lembro quando eu entrei na minha sociedade, que uma colega minha disse assim: mas aqui na sociedade já deixam gente de esquerda entrar. Aí eu disse assim, para tu ver como as sociedades mudam, né? Até eu já posso ser psicanalista e tal. Então, eu acho que esse bom humor, né, e esse jeito de lidar com as situações, né, uma das situações que me faz pensar, né, a psicanálise das relações vinculares, por exemplo, é uma psicanálise que estuda antropologia política, Foucault, poder, e assim a gente vai. E a gente necessita de outras ciências para poder dar conta do social. E é uma nova psicanálise. A psicanálise ela é também uma ferramenta social. E eu acho que a gente não pode elitizar a psicanálise, ao contrário. Ela pode ser de todos, ela faz parte de um processo de civilizar, né? Como tu falasse da questão do ódio, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar mais a civilidade entre elas, né? Eu concordo contigo, tem uma situação pesada de ausência de tranquilidade e paz que surpreende a todos, né? Bom, mas era isso. Mas não me entendam mal, eu não estou falando mal da psicanálise. Não, falando da descontextualização do desejo. Vou passar agora para a Gabriela com as contribuições. Só para fazer umas breves contribuições, já que a Vera falou muito bem, assim, de todas as questões, eu acredito que vocês colocaram. Mas tem uma questão também que ficou quanto à relação da academia, até a Bárbara colocou, né, como de repente poderiam ficar essas questões do enfrentamento. E dentro dessa lógica que eu vinha conversando antes, desse esquecimento imposto social, talvez podemos pensar como uma forma de sintoma social, não sei, mas essa coisa do não dito que está colocado socialmente, então seria uma forma também de tentar trabalhar com isso dentro da academia, né? E eu trabalho junto com a professora Edson Souza da URGS, e essa é uma das práticas que a gente vem tentando fazer, assim, dentro da academia, discutindo com os próprios alunos sobre as questões da ditadura, desse esquecimento, do não dito, né, dos restos sociais que ficam, da importância das narrativas, do testemunho, tudo isso é uma questão que está sempre girando em torno do nosso trabalho, que é o Laboratório de Arte, Pesquisa em Psicanálise Política. Acho que eu a ordem, mas é esse nome, LAPAP. E isso, quem quiser, está sempre disponível para os eventos, enfim, para poder estar conhecendo mais de perto. Assim. É um trabalho que eu acredito que deva começar também na academia. E eu acho que a gente tem essa visão de que a psicologia muitas vezes tem também um papel mais político, claro, mas o quanto que na academia isso é dado, assim, né? Quando a gente discute na academia com os alunos, e eu acho exatamente pelo tema da ditadura, em muitos momentos ainda ficar como os alunos, tanto de ensino médio, ensino fundamental, muito mesmo como a Tati, né? Não estarem sabendo o que foi a ditadura, o que foi o golpe militar, está ainda esse ano passado falando em revolução, vindo coisas do tipo, que também são resquícios desse não dito, imposto, que não se pode falar, desse esquecimento. O trauma tem isso também, né? Possibilitar um pouco a linguagem, a fala, mas também dessa transmissão que
foi dessa experiência da ditadura para agora, o que aconteceu nesse meio tempo, né, e que daqui a pouco os jovens de hoje não sabem o que foi a ditadura ou acreditam que era melhor o tempo da ditadura. Alguns falam isso mesmo tendo vivenciado, mas muitos não vivenciaram e ainda pegam o período que volta, o período da ditadura. Então, acho que acredito que espaços como esse, espaços como clínicas de testemunho, são possibilidades que a gente possa estar conhecendo esse assunto, e eu acho que são momentos da nossa prática enquanto psicólogos, não só enquanto psicólogos, mas enquanto cidadãos também, né? Mas, enfim, né, de poder estar fazendo essa questão de poder estar conversando, recuperando essa memória, poder estar falando mais sobre esse assunto. Vamos fazer mais uma contribuição, né? Não, eu vou agradecer muito, assim, se a gente for trazer essa questão da memória, né, e de poder ir criando espaços e marcas para isso também. Eu tenho que dizer pessoalmente que hoje foi um dia para isso, assim, né, porque pude também saber de algumas coisas que ainda não sabia, então agradeço muito todos vocês por poder compartilhar desse momento. E vou aproveitar para também fazer então o lançamento do e-book. Vou agradecer também pela contribuição da Vera de, né, atentar para que isso não seja algo dado, mas que possa permanecer como uma prática, né, dentro do Conselho, e para que a gente possa garantir realmente espaço. Então, o e-book que está aqui, que chama Da Vida que Resiste, Vivências de Psicólogos e Psicólogas entre a Ditadura e a Democracia, ele faz parte de um projeto do Conselho Federal de Psicologia da gestão passada, que também produziu esse livro que a Vera mencionou anteriormente, com entrevistas de psicólogos que venciaram a ditadura militar de vários modos. Nesse livro do Conselho Federal nós temos 4 entrevistas. E nós, RP do Rio Grande do Sul, temos 4 entrevistas de psicólogos gaúchos. E no Da Vida que Resiste, temos 10 entrevistas. E o livro vem nesse sentido mesmo, da gente poder estar criando marcas, lugares e possibilidades para que as verdades possam vir e fazer parte da nossa história. E a gente tem aqui a Liliane, que fez parte, né, do livro, foi uma das entrevistadas, e eu não sei se tu gostaria de contribuir e falar um pouco como é que foi isso. Não, eu quero agradecer muito ao Conselho, né, e também ter podido ouvir a Vera, foi muito bom, né, de perto, assim, a gente lê nos jornais, assim. Acho que a Gabriela também traz uma contribuição importante, né, e o Conselho, né. Parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que o que eu tinha para dizer está aqui, né, eu posso, quando a Samantha me mandou, primeiro ela falou 1, 2 vezes, eu digo, mas vai filmar? Quando eu arrumar o cabelo, falo que é diferente. Mas não queria muito, fiquei resistindo, mas ela foi lá na universidade, uma tarde, na minha sala, passou uma tarde inteira lá, e ela me mandou para revisar, e eu não consegui revisar. A minha sensação assim, como vai estar ali, está filmado, está falado, não adianta eu revisar o texto, né, porque o que está dito, está dito. Então, só algumas questões, assim, eu acho importante essa recuperação dessa história, dessa memória, essa dimensão de esquecer e silenciar jamais, acho que bem forte essa ideia. E um pouco dessa minha experiência, que eu acho que é pequena, né, em relação a toda uma realidade nacional de sofrimento, América Latina, tudo que se passou
Eu participei do movimento estudantil ao longo dos anos 70, depois uma retomada do movimento sindical, com a fundação do Sindicato dos Psicólogos, aqui a Bárbara, a Rosane, que também, né, tem essa vivência, revelar a idade de todo mundo. Era lá em casa. Era na tua casa, que hoje eu cumpro viagem nos restaurantes mais. Não, lá nós fazíamos reuniões de evento. Né? Então, eu participei de momentos assim, que eu considero, né, importantes, eram os INEPs, os Encontros Nacionais de Estudantes de Psicologia. Nós organizamos o primeiro INEP. A gente viajava a São Paulo e ao Rio, a Minas, de ônibus. Semana passada, em Belo Horizonte, estava Jesus, a Lívia, lá de Minas. E aqui é o Sérgio, que já morreu. As pessoas, estudantes de psicologia, o Jaime Betts, tem uma participação nesse período também. E nós fomos à SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1976, em Brasília, na UNB, e a gente o que fazia, né, como diria, subversão. A gente fazia encontros por área, algo muito corporativo, mas a principal pauta sempre era a refundação da UNE, abaixo do 477, o 228, tudo que impedia a reorganização do movimento estudantil e as manifestações dos anos 70. Eu fui presa no terceiro M, mas até era todo mundo que entrou na medicina, na faculdade lá da UFMG, cuja pauta era fundar a UNE, foi preso. Então eu lembro que nós saímos, e era uma coisa, pensar estudantes reunidos para fundar a UNE, eram prisões em massa, a maior parte das pessoas foi presa no ônibus, chegando lá, então eles tinham que fechar uma rua para prender todo mundo. Mas aí começaram a separar. Os mineiros foram para um lado, os de outros estados para outros, os do sul para outros, e de repente, quando eram os homens e as mulheres, eu fui ficando cada vez mais sozinha, quando me dei conta, tinha 5 mulheres. Né? E daí nos identificaram. E ali não foi tão assustador quanto na volta. Né? Então a gente foi chamado a depor. Outros momentos que eu acho assim, bem emblemáticos, hoje eu trabalho na universidade, aqui, do qual eu fui aluno, na Universidade Federal, e ali naquele prédio, na esquina quando foi caçado o Marcos Klassmann, que eram meio vinculados aos autênticos, o Glênio Pérez, que vocês conhecem como Largo, mas ele foi jeito. Era o marido da Alicia Pérez, amiga íntima da Dilma, né? Então, quando o Marcos Klassmann foi caçado, a gente foi panfletear a fila da matrícula ali do ciclo básico, que na época não tinha pela internet, então um grande momento estudantil era o momento das filas para a matrícula. E nós estávamos lá, né, no governo, quando começou a vir um monte de gente, a polícia, quando a gente saiu, foi para nos prender. E eu lembro que eu comecei a gritar, socorro, estou me agarrando. Começou a sair gente pela janela, professores, inclusive. Mas então foram situações assim, de muita resistência, de prisões esporádicas, não se compara ao que viveu, né, as pessoas nos anos 60. E também, eu acho que esse início, no fim dos anos 70, de tentativa de reorganização e criação do sindicato, do FENAS. Bom, tenho também, acho que um depoimento depois que, né, meu companheiro, quando eu fui para a SBPC, eu estava namorando ele, quando eu ia a São Paulo, às vezes ele ia até o Unicamp, de fazer um mestrado, ficou preso aqui na ilha. Então, essa questão, que eu acho que o depoimento dela, como é que tu diz para os filhos, olha, teu pai, crianças pequenas, né? Teu pai ficou preso, tomou banho em São Paulo, não sei quanto tempo. Quem é que é preso? É porque roubou? O que meu pai fez? Na escola. Na escola, então. Tinha que explicar, e aí para a primeira filha foi uma coisa, para a outra. A gente foi, um amigo tinha barco, anos depois, lá na ilha, na
as Pedras Brancas, onde o Araújo ficou preso também. A Dilma ia lá visitar o namorado. Tem um depoimento super bonito. E então, e lá, bom, aqui o pai foi preso, foi a cela, bom, agora tem um neto, vai começar tudo de novo. Neto de um ano e pouco. Mas, enfim, acho que são momentos da nossa história. Acho que a geração dos anos 70 tentou dar alguma contribuição nesse sentido. E eu acho que é uma história. Hoje, fazer política está muito aliado à ideia de eleições. Quando alguém diz, não vou concorrer às próximas eleições, os jornalistas, editores de política, dizem, vai parar de fazer política? Entende? Essa associação de que fazer política se tornou concorrer às eleições ou fazer campanha eleitoral. Quer dizer, nós fazíamos política cotidianamente. Fazemos. E hoje, hoje aparece como sendo participar de um conselho. Essas formas associativas não são mais reconhecidas como a forma privilegiada de fazer política. Nas eleições do cenário. Mas agradeço, então, vou olhar agora. A Liliane comentou que foi feita uma gravação, né? Então, eu não falei com a gestão, assim, mas acho que vale um comprometimento, porque eu fiquei super interessada na história que tu contou, desse processo que vocês fizeram de gravação das histórias, né, de áudio com os avós, e a gente tem as entrevistas gravadas, né, e fiquei pensando que talvez essas gravações podem também ser um modo da gente continuar, né, e a nossa ideia inicial também era fazer um vídeo, né, mas enfim, a gente tem o material e as possibilidades estão aí, então